O Supremo Tribunal Federal julga nesse momento, a responsabilização das redes sociais. A análise foi retomada com o voto do ministro Luiz Fux, relator de um dos projetos em análise. Na última sessão, o ministro Dias Toffoli concluiu seu voto após 3 dias de leitura, dias, não horas, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que atualmente permite a remoção de conteúdos apenas mediante decisão judicial. Professora Priscila Silveira, e desta vez tem introdução. O artigo 19 lá do Marco Civil da Internet, que é de 2014, ele diz que somente mediante ordem judicial é que a plataforma tem o dever de remover um determinado conteúdo. Enquanto um juiz não determinar que ela faça essa remoção, ela não tem obrigação de se autofiscalizar. O argumento é que elas são uma biblioteca, que não tem responsabilidade pelo conteúdo dos livros que se encontram em suas prateleiras. Só que agora, parece que elas terão esta responsabilidade. Então, 2 aspectos. Primeiro, mas se não é um juiz que analisa isso, quem que vai poder dizer se aquele conteúdo é ofensivo ou não? Tem esse lado. Cria uma insegurança para a Big Tech. Por outro lado, elas vão ser obrigadas agora a ter os seus próprios compliance funcionando com maior efetividade. Então, se tem ali uma notícia que ela é ofensiva à honra de alguém, se tem uma notícia que, por exemplo, desperta, ainda que de maneira dissimulada, não muito clara, um discurso de ódio, um discurso de discriminação, uma homofobia, por exemplo, ela então vai ter que tomar cuidado para fiscalizar. Então, por exemplo, alguém faz uma notificação extrajudicial. Tira isso aí que está errado. E a plataforma diz, só com ordem judicial. Se prevalecer essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vai ter que ser responsabilizada civilmente. Isso já acontece, por exemplo, com a Wikipédia, que se mete, às vezes, a escrever, a ensinar, a fazer biografias e, em alguns aspectos, já começa a ser responsabilizada. Eu queria ouvir você. Tem 2 aspectos dessa questão. Sim. E aí o que o Milagre disse, a minha função aqui é estimular essa polêmica entre vocês, porque esse é o programa de debates mais democrático da televisão brasileira. Cada um tem a sua opinião. Queria ouvir a sua. Claro. Capês, a gente tem mesmo uma faca de 2 gumes. Por quê? Primeiro, a gente tem a liberdade de expressão, né? E claro que dentro dessa liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, o direito penal vai fazer esse freio, né? Inclusive no voto do ministro, ele dá essa diretriz de que o Poder Legislativo, em até 18 meses, traga algum tipo de forma de regulamentar essa violência digital que a gente tanto observa, né, atualmente, e também aquelas questões ligadas a, antigamente a gente falava fake news, mas agora o termo que se usa é a desinformação, né, que seria um termo, sei lá, de repente mais adequado. Então, nesse sentido, há essa diretriz. Agora, eu vou colocar aqui, né, para a nossa audiência, até aqui à mesa, uma situação que aconteceu comigo. Por quê? Porque você disse que o juiz é ordem judicial e se não houver essa ordem judicial, a plataforma não há, né, a remoção, só que também a gente dá, na ausência dessa diretriz trazida pela judicatura, a gente tem um problema, porque nós daríamos poder à plataforma de entender o que ela entende como sendo algo que viola ou traga uma violência digital ou uma desinformação. Eu vou citar aqui o que aconteceu comigo há um ano, né? Em outubro de 2023, eu postei, eu até já falei isso em outro programa, mas eu acho que é importante a gente falar para a gente trazer o controle do peso que é deixar tudo também à mercê da plataforma, né? Então, eu coloquei lá uma frase, coloquei aspas e o autor era desconhecido. Eu jamais iria plagiar alguém, não é do meu feitio, até porque sei que é um crime no artigo 184 do Código Penal. E aí, resumidamente, o que eu fiz? Coloquei o post, autor desconhecido, e a plataforma, Capês, me deu
várias punições, várias. Eu não tinha com quem falar. Eles diziam que era uma desinformação porque a fala não traria, eu estaria roubando essa fala de alguém. Eu fiquei 1 ano quase bloqueada. Quando alguém me adicionava, falava assim, você tem certeza que você quer adicionar essa pessoa? Ela dissemina informação falsa. Trouxe um prejuízo à minha pessoa. E por que eu estou colocando aqui a mesa para a gente discutir? À mercê da plataforma. Então, a minha preocupação nesse momento, eu acho que sim, a gente tem que ter ao menos com quem falar, porque senão a plataforma, ela vai colocar que a gente pulveriza desinformação, quando na verdade a gente não tem nem com quem falar. Então, o meu único ponto de reflexão com relação a essas questões ligadas ao que está sendo julgado, é a gente deixar esse poder totalmente à mercê da plataforma, e nós ficarmos ainda mais vulneráveis e para que eles entendam o que é fake news ou desinformação ou ainda o que seria essa violência digital. Então, acho que a gente avança no sentido de regulamentar, mas ainda falta muito para a gente trazer minimamente uma diretriz que seja bom para todos os lados. Essa é a minha opinião. Agora, Durso, o fato da plataforma ter a obrigação de fazer a sua autofiscalização não impede o cidadão de recorrer ao Poder Judiciário, o princípio da indeclinabilidade da prestação jurisdicional, e pedir a tutela do seu direito. Ele apenas poderá ter uma maior facilidade de notificar a plataforma, porque o que acontece é o seguinte, o sujeito ele vai com um IP, muitas vezes localizado num provedor em outro país, e ele é um delinquente verbal, um delinquente digital. Ele usa aquilo, ou seja, para praticar ofensas contra a honra, indiscriminadamente, de pessoas ou instituições, ou ele usa aquilo para extravasar discurso de ódio, tem muito isso, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, tem gente problemática, é óbvio. E é claro que o cidadão, ele tem que ter mecanismos de defesa com relação a isso. Então, o Marco Civil da Internet é de 2014, estava na hora da gente fazer uma revisão. O que você acha da decisão do Supremo ao julgar essa questão? E já emendando, o Congresso Nacional está aí ontem, uma operação para fiscalizar rombo em 1,4 bilhão de reais em emendas parlamentares com superfaturamento. Isso com relação a obras de combate à seca. Outra operação com relação a ONGs de filantropia, que o dinheiro vai. Quer dizer, o Congresso faz 10 anos, não faz uma atualização e uma revisão do Marco Civil da Internet. Eu sou um crítico dessa excessiva judicialização, sou um crítico desse protagonismo do Poder Judiciário, porque juiz tem mandato técnico, ele não é eleito para poder ter decisão política. Agora, com essa modorra habitual do Congresso Nacional, se também o Supremo não se manifesta, a lei não muda nunca. Capês, sua pergunta é complexa. Eu vou começar com relação ao Poder Legislativo, né? Nós tivemos uma tentativa de mudança no Marco Civil da Internet pelo PL 2630, denominado PL das Fake News. Ele mudava, inclusive, o artigo 19 obrigado, Milagre, do Marco Civil da Internet. Acontece, Capês, que eu vou deixar muito claro para a nossa audiência como nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos num momento em que as plataformas são super poderosas. Isso significa que decide a plataforma o que lá fica e o que lá não fica. Ela vai banir o usuário, ela vai excluir conteúdo e ela manda um e-mail lá para o usuário falando, como aconteceu com a doutora Priscila, você feriu os termos de uso, obrigando o usuário, quando tem qualquer problema com a plataforma, a judicializar a questão. Então a gente está sobrecarregando o judiciário, que já é sobrecarregado, com demandas relacionadas às redes sociais. Por quê? Porque o Marco Civil, no artigo 19, fala que a plataforma só deverá agir, e o canal de denúncia não funciona, vocês vão saber disso em breve, se tiver decisão judicial. Então, toda vez você tem que ir lá e judicializar. Teve o perfil invadido, para recuperar esse perfil, muitas vezes você tem que judicializar. Para banir alguém que está cometendo crime, aí, dizendo ao Capês, manifestamente ilegal, Capês, pedofilia, racismo, crimes contra as mulheres, manifestamente ilegal. Você vê aquele post e fala, isso aqui não é possível que esteja online. O indivíduo estimulando terrorismo, induzimento ao suicídio, isso está lá. Você denuncia, isso continua.
e a plataforma, dando visibilidade a isso, não tem responsabilidade nenhuma. Tanto é que existe a previsão de responsabilidade que o artigo 21 do Marco Civil da Internet tem a exceção, pornografia e nudez, que bastaria a notificação da vítima para gerar uma responsabilidade subsidiária. Então já existe um rol do Marco Civil da Internet de 2014 para nudez e pornografia, mas, Capês, me parece que esse rol é muito curto. Faltam muitos crimes lá para nós incluirmos para falar o plataforma. Se você tem um problema aqui, hospedando um conteúdo que é manifestamente ilegal, recebeu a denúncia e não fez nada, você vai ter que pagar uma multa. Por isso que assusta a plataforma essa história aí do Marco Civil da Internet ser julgado pelo Supremo artigo 19, porque eles vão começar a pagar multa. E aí vem a narrativa da plataforma dizendo, olha, como eu vou pagar multa, eu vou começar a te censurar, porque eu tenho medo de pagar a multa. Mas a gente tem que se ater nesse debate aos crimes manifestamente legais. Por isso que a gente não pode falar de fake news nesse debate agora. Por isso que a gente não pode falar de crime de opinião, porque isso é subjetivo. E aí, com relação à subjetividade, a plataforma realmente vai ter um problema, porque ela não sabe o que é fake news, o que não é, o que é opinião, o que não é, o que é tese. Tem gente que fala que a Terra é plana. Isso é tese. Esse cara tem direito de falar, liberdade de expressão. Então, quando a gente vai para o artigo 19, o que eu penso? Eu acho que a gente tem que crescer o artigo 21, agora com a inconstitucionalidade do artigo 19, esse rol vai crescer. Para os crimes manifestamente legais, alguns como eu citei, para que a plataforma, diante dessa história, diante da denúncia, se não fizer nada, vai ser responsabilizada assim. E não é automático, viu, Capês? É uma ação independente de indenização que o juiz vai analisar. Esse juiz também vai ser o crivo da justiça dizer, olha, esse crime aqui não era declarado, não era manifestamente legal. Eu vou, nessa questão, absolver a plataforma. Eu vou julgar improcedente essa ação de indenização. Diferente quando o juiz analisar e falar, não, aqui está claro que a plataforma devia ter feito alguma coisa. Então, a gente tem a questão da responsabilidade da plataforma e temos uma questão que ainda tem que prosperar no Congresso Nacional, que é regulamentação, para transparência algorítmica, para a gente ter um canal de recurso, para que a plataforma, ao te banir, abra espaço para você recorrer e te explique por quê, né? Que termo de uso você feriu, aqui fala, qual vídeo, muitas vezes isso é nem dito. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que a inconstitucionalidade do artigo 19, ela hoje é positiva, desde que nós tenhamos expressamente se ater a crimes manifestamente ilegais e que depois esses juízes que analisarão as ações de indenizações também tenham muito critério para não deixar misturar esse tema, para que a plataforma tenha segurança para aplicar o termo de uso sem ter que censurar o usuário com medo de pagar multas injustas. O Milagre, eu acho que tem que estabelecer aqui o meio termo, né? São Tomás de Aquino já ensinava em médios virtu, a virtude está no equilíbrio, está no meio. Eu vejo alguns pensamentos, e principalmente, não é querer criar estereótipos, não, mas a esquerda sempre é mais autoritária com quem diverge do seu pensamento. O cara quer falar que a Terra é plana, eu sei que não é, coloca lá, eu vou debater com ele. Agora, quando o conteúdo começa a prejudicar alguém, aí a plataforma tem que saber o que claramente prejudica uma pessoa, o que claramente é potencialmente nocivo à saúde coletiva, o que caracteriza crime ou não caracteriza crime, e ela não pode se esconder atrás dessa imprecisão terminológica, né? Tudo é o bom senso, né? O bom senso, não existe direito sem bom senso. Como você vê essa questão do artigo 19? Você que é especialista, tem um livro sobre isso, eu gostaria de ouvi-lo. Capês. Assim como o Durso também é um especialista, tem falado muito sobre isso em vários canais de televisão que eu já assisti. Queria te ouvir agora. Capês, eu concordo totalmente com o que você disse, com o meu amigo também Durso colocou. Eu acredito que as vantagens desse julgamento do Supremo são maiores do que as desvantagens. A gente vê muitas pessoas alegando que isso vai gerar um projeto de censura prévio, chamado chilling effect, as redes sociais, sem saberem especificamente se devem ou não remover, vão remover, e muito conteúdo que em tese seria legítimo seria removido. É um pleito legítimo, mas as vantagens desse julgamento da inconstitucionalidade do artigo 19 são muito maiores. Eu dou um exemplo para vocês aqui que eu vou chamar de hipotético. Um pai que se suicida e uma criança na escola fazendo um trabalho de pesquisa sobre o nome do pai encontra fotos de um jornalzinho em uma rede social dessa natureza. Entra-se com uma ação e aquela rede social, como se estivesse advogando para o jornal, defende isso até o STJ, até o STF. Eu pergunto para a audiência, isso é correto se fosse com você, com um filho seu? E essa é a notícia que eu dou para vocês. As redes sociais, elas querem viver o melhor dos dois mundos. Elas querem remover o que elas acham que é totalmente irregular ou ofensivo, muitas vezes tirando conteúdos legítimos, como o da professora Priscila, tirando manifestação. Eu publiquei um artigo contra o Momô, que era uma febre há 10
2 anos atrás, de jogos online que lesavam crianças. Há alguns meses eu recebi um banimento do Facebook, porque aquilo era ofensivo, eles não entendem contexto, a inteligência artificial dele não entende contexto. E quando você entra com uma ação e tem uma ordem judicial, eles advogam, querem resistir até as últimas instâncias. Sorte que esses 2 recursos extraordinários tiveram repercussão geral, porque não são os únicos que vão até o Supremo, Facebook e Google defendendo que o conteúdo tem que ficar no ar. Então vejo com muito bons olhos a edição e inconstitucionalidade do artigo 19, o Toffoli já votou, hoje vai votar o ministro Fux, que está com a ação do Google, do Orkut, e a ideia é que ele seja removido. Removido o rol daquelas situações em que a remoção se dá mediante notificação, que seria só cenas de sexo, nudez, do artigo 21, vai ser ampliado para intimidade, privacidade, honra e imagem. Nada mais justo do que adequar o Marco Civil, que é de 2014, à realidade. O Marco Civil lá atrás foi bom, foi importante. Trouxe o primeiro regramento, mas não faz mais frente à realidade e remoção de conteúdo tem que ser rápida. E hoje as redes sociais, elas potencializam isso. Então, parabéns aí ao Supremo que está avançando numa regulamentação não, num julgamento que deveria ser papel do Congresso, mas se o Congresso não faz, o Supremo está julgando. É isso, o Congresso está muito preocupado em bobagens como proibir aborto até para salvar a vida da gestante e pegar emenda parlamentar. É triste, mas a gente tem que falar isso e é verdade. Agora, o Maris, você sabe que eu quando fui presidente do PROCON, eu gosto de anarquizar um pouco, né? Eu já sabia do artigo 19 do Marco Civil da Internet, mas eu construí uma interpretação de que para a defesa do consumidor e pela supremacia do interesse do consumidor, diante de uma notificação dos PROCONs, a plataforma não pode se recusar e dizer que não sabe que ela está anunciando um produto falso. Ou mesmo um produto de crime que está ali sendo vendido e negociado. Anuncia um relógio, o cara vai comprar um Rolex. Aconteceu recentemente, já fui consultado sobre isso. Numa plataforma de venda aí. Anunciou um relógio, chegou o relógio fora da caixa, sem certificado de legitimidade. A pessoa não quer ter receptação, isso aqui. Então, quando o PROCON notifica, não pode dizer que não sabe, que não tem conhecimento. E pegou. Você acredita que pegou? E então, existem algumas brechas que podem ser exploradas. Eu sou contra a censura prévia, totalmente contra. No entanto, exigir que a plataforma tenha uma responsabilidade maior, que faça uma análise e que responda quando tem um conteúdo como o professor José Milagre colocou aqui. Como é que você falou? Honra, imagem, privacidade, intimidade. Intimidade são alguns direitos. E crime. Então, perfil falso hoje. Você não consegue tirar um perfil falso sem acionar a justiça. A denúncia não funciona. Não sai. O canal de denúncia não funciona. A cada 10 casos, 9 o perfil vai ficar no ar. Um de cada vez, Durso, senão ninguém tem. Fala você, depois o Durso. Bem colocado, um perfil falso hoje. Realidade aqui de quem advoga nessa área digital. Um perfil falso, a vítima tem que entrar na justiça. A cada 10 pedidos, primeiro que ele não vai encontrar o canal de contato, como o Durso e a Priscila bem colocaram. Segundo, se ele conseguir, eles vão ignorar. A gente abarrota o judiciário de pedidos de remoção de perfil falso. É o que o Supremo está corrigindo, que o Congresso não quis fazer, não quis regulamentar. Durso, Capês, votação do Supremo Tribunal Federal, os ministros perdem a palavra na hora da sustentação oral do advogado da Meta, pelo Instagram, e fala assim, já que você é representante da Meta, você poderia, por gentileza, avisar a plataforma que eu não tenho Instagram e todos os 20 perfis falsos lá, meus são falsos? Ministro do Supremo pedindo, implorando para ter a remoção de perfil falso, que deveria ser automático. Denunciou. A plataforma viu que não é a titularidade daquela pessoa, tem que apagar, porque a pessoa se passando por você gera crime, gera prejuízo à sua imagem, gera dano. Então, o canal de denúncia, Capês, essa é a grande questão. O problema não é o artigo 19, é que se as plataformas analisassem com diligência e competência o canal de denúncia, eles conseguiriam remover muita coisa que é criminosa por lá. O que é subjetivo, não. O que acontece hoje é que você não derruba nem nada. O que é manifestamente criminoso. Nós estamos aí com grandes especialistas sobre esse tema na mesa, claro que a gente procura explorar um pouco mais. Mas a pergunta era para você. Quero te ouvir. Não, mas eu acho legal. Rodolfo Maris, pro dia nascer feliz. Então, Capês, eu acho sensacional a mesa ter pessoas assim, de advogados que são embasados dentro desse campo, porque não é um campo que eu domino. Tampouco sou advogado ainda, sou um estudante. Você é um futuro advogado. Futuro advogado. Então, assim, mas eu fico vendo, eu fiquei observando e está sendo uma aula para mim aqui. Eu só quero chamar a atenção porque eu não sou da área do juridiquês. Mas o que isso tem a ver com as pessoas que estão assistindo em casa? Que às vezes é um termo, a gente fica aqui discutindo o termo jurídico
E as pessoas em casa não entendem nada, porque muitas pessoas estão achando que vai haver uma censura sobre as redes sociais. E isso não é verdade, não vai acontecer uma censura. O que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, imagina que o Capês aqui é uma grande plataforma e somos todos usuários dessa plataforma. Todo mundo aqui testa os seus comentários. Eu vou lá e falo algo que eu não deveria falar. Eu começo a ter um discurso de ódio aqui sobre morte de alguém, sobre desejar o mal de alguém, sobre ofender alguém. A pergunta é, o Capês tem alguma responsabilidade sobre isso? Ou a responsabilidade é minha, Rodolfo Maridi, que estou falando? Esse é o grande negócio, trazer essa analogia, porque as redes sociais, elas têm as diretrizes delas ali na hora que você vai fazer a sua conta. Tanto é que ela é proibida para menores de 13 anos. Todas as redes. E você até 16 anos tem que ter um monitoramento dos seus pais ali. Você que é adolescente e está nos assistindo, ou você que é pai e mãe e está nos assistindo, presta bem atenção, porque o seu filho, a sua filha de 10 anos de idade, não pode ter rede social. Se você está fazendo isso e não está supervisionando, é um perigo. Porque nós estamos falando de perfis falsos aqui, de pedófilos que acompanham dentro dessas redes sociais, que pescam meninas, garotos, nessa idade de 10 anos de idade, que mal sabem lidar com as redes sociais. A questão é, eu acompanho vocês na mesa aqui, eu acho, cara, vocês estão dando aula aqui sobre o assunto, eu fico muito feliz de estar num dia, nessa quarta-feira, com vocês à mesa, para eu aprender sobre isso. Mas a questão é, será que as redes sociais têm tanta responsabilidade assim? Olha o Orkut, por exemplo, que tinha lá suas comunidades, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, e recebeu inúmeros processos só por destilar o ódio. O que aconteceu com o Orkut? O Orkut faliu, veio a Meta e está com o Facebook agora. Sabe, mas a questão é, a gente tem que pensar de fato aqui, eu acompanho o voto do ministro Dias Toffoli, quando ele fala do marco da internet. Então, é isso, Capês. Muito bem, é o que eu digo. Se uma plataforma está ganhando dinheiro às custas de uma pessoa que está sendo humilhada por um hater, alguém que está fazendo uma discriminação, uma humilhação em razão da orientação sexual dessa pessoa, em razão da procedência geográfica dessa pessoa, que sai qualquer outro elemento discriminatório, claro que ela, se ela está ganhando com dinheiro com isso, ela tem que ter responsabilidade e indenizar a pessoa que está sendo atingida em sua honra com essa... Por isso existe a jurisprudência nesse caso. E o Durso vai falar daqui a pouco, porque o tema que vem aqui é ligado a esse. O Senado aprovou o projeto para regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A proposta estabelece regras para o desenvolvimento e uso dos sistemas. E vai dar também, tem muitos especialistas aqui sobre isso. Entre os dispositivos está um que prevê a proteção dos direitos dos criadores de conteúdo e obras artísticas. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Ô, Priscila Silveira, primeira questão. Isso aí vai dar plágio pra caramba, hein? Você sabe que quando o meu primeiro livro que eu escrevi foi de direito constitucional, e faz muito tempo, faz mais de 30 anos, e era uma apostila. E eu vendia essa apostila lá, ganhava uns troquinhos no curso. A turma tirando xerox da minha apostila. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi com letra azul clarinha, se ia tirar xerox, não aparecia. E fui lá, ali... Na Taguá, que você estudou lá. Tinha um chileno lá que tirava uns xerox, fui dar uma prensa nesse chileno lá, ele chamou minha mulher, que estudava também lá na FMI, e falou, seu marido está me ameaçando. Então tem a questão do plágio, eu queria que você comentasse. Fui lá, falei, irmão, você vai tomar um processo. E ele parou de plagiar? Na hora. Mas também, hoje em dia, com essa inteligência artificial, então, coitado de quem escreve, né? E segundo, as pessoas também estão parando de pensar. Sim. Então, você tem a calculadora, você não sabe mais fazer conta de cabeça. Você tem o Waze, não se dá o trabalho sequer de decorar um caminho, nem que seja de 10 quadras. Então, a preguiça mental, as pessoas vão emburrecendo com isso. Como é que fica essas duas questões que eu coloquei? E do outro lado, a gente não pode conter o progresso. Capês, você bem colocou aqui, né? E o criminoso, é bom a gente lembrar que ele vai acompanhando, ele está mais à frente do que a própria evolução social, mas é bom a gente lembrar que a inteligência artificial é o boom do momento. A gente não pode, né, ficar aqui de fora. Num outro momento, aqui neste mesmo programa, eu disse para a nossa audiência a minha dificuldade que é de acompanhar essa evolução, né? Outro dia alguém me perguntou, o advogado vai deixar de
existir, porque você joga lá, faz o prompter, acho que fala... Prompt. Isso. Faz o prompt e ele já faz lá todas as petições e nós dissemos que a gente gosta, não sei se você se lembra disso, que a gente gosta de redigir. É claro que a gente tem que usufruir o que é bom. Nós não tínhamos, por exemplo, internet, nós não tínhamos computadores, então nós somos, dentro dessa evolução social, também nos adequando. Eu quero só aqui falar com relação ao plágio, você me fez 2 perguntas, com relação ao plágio e que as pessoas têm, em virtude dessas facilidades, a dificuldade de continuar pensando. E eu concordo com isso, tá? Eu digo concordo, outro dia eu fui até criticada, enfim, aqui mesmo, acho que a gente estava no Tá Na Roda, eu falei, as pessoas estão, de alguma forma, deixando de pensar e eu justifico. Para que a gente possa, vou fazer um exemplo, tá? Para que a gente possa fazer uma petição, vamos afastar um pouquinho aqui a inteligência artificial. Para que eu possa fazer uma petição, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar um livro, eu tenho que pegar uma jurisprudência, eu vou lá, vou voltar o meu pensamento para aquilo. A inteligência artificial não vou precisar estudar. Eu simplesmente tenho que ter um mínimo domínio, e esse é o meu entendimento, tá? O mínimo domínio para dar a diretriz do que eu quero. Olha, você é uma advogada, faça uma contestação, tá aqui os fatos, rebata. É claro que a gente vai usufruir, né? É uma modernidade, mas a gente está deixando de estudar. Isso eu acho que é um ponto que é importante. Outro ponto com relação ao plágio, me preocupa, principalmente na área do direito, é o que eu posso falar, né? Estou aqui igual o Maris. A gente, não é tudo que a gente domina, mas com relação ao direito, eu digo, eu não utilizo, até falei antes da gente entrar para o programa, para o milagre que eu preciso estudar para poder fazer essa inteligência artificial, e aí eu questiono uma coisa. Você joga lá e pede uma jurisprudência. Já vi colegas dizendo que é necessário que a gente reveja, porque ainda que haja essa inteligência artificial, ela busca de outras plataformas. Alucinação, né? Ela busca de outras plataformas. Ela cria pegando uma mescla de outras. Então, só para fechar, a questão do plágio vai ter uma dificuldade para a gente poder certificar de onde é que ela copiou, esse é um ponto, até porque a gente tem, de fato, né, violação de direito autoral no artigo 184 e é o que traz a regulamentação aprovada pelo Senado. E uma última coisa, a gente vai utilizar a inteligência artificial, mas a gente precisa ficar de olho. Então, se você não estudar, ela vai ser uma ferramenta perigosa, mas eu vejo que ela vai ser necessária daqui para frente, porque ela está pegando força e eu acho que é o que há de vir aí mesmo, que a gente vai precisar se adequar a ela. Ô, Durso, a questão é a seguinte também, como é que você vai deter o progresso? Já está aí a inteligência artificial, se a gente não regulamentar... Sim. É isso aí. Eu queria te ouvir, que você também, hoje a mesa está coroada de especialistas aqui, a Priscila, você, o Milagre... O Maris e eu estamos aqui muito aprendendo com vocês. Eu queria te ouvir. Imagina, eu que estou aqui aprendendo com os colegas. Eu também. Até porque eu tinha pedido a palavra na última pauta, eu vou emendar aqui para dizer o seguinte: o Maris tem uma preocupação que é de todos e é real. Quando a gente fala que o Supremo está agindo bem de julgar um artigo 19, não significa que o Congresso Nacional pode regulamentar a rede social e a gente tem que fechar os olhos e falar tudo o que vier está ótimo. Aí pode haver censura sim, viu, pessoal? Por isso a preocupação. Se você já viu alguma coisa por aí, na imprensa, na internet, falando esse negócio de regular a internet é censurar, é que existe o risco. Por isso que a gente precisa criticar para que, se vier uma regulamentação, seja muito boa. Tá bom? Superado isso, vamos para a IA. E é bom ter o Milagre aqui, que entende muito mais de IA do que eu, porque é um tema que nós tivemos agora, essa regulamentação que é extensa, complexa e boa. Penso, né? Perfeito. E com relação... Vamos até a direito autoral, deixar o Milagre falar de todo o resto, porque ela fala sobre, por exemplo, a inteligência artificial não poder definir a utilização de armas de maneira autônoma, fala sobre reconhecimento facial para quem está com mandado de prisão, fala sobre também médicos conseguindo usar a IA para diagnóstico. É uma lei muito complexa e muito boa, porque de alguma hora ou outra a gente tinha que regulamentar para ter segurança jurídica e para que o mercado possa ter também estabilidade para utilizar a IA para o bem. Com relação ao direito autoral, Capês, muito rapidamente, o que a gente pode dizer sobre isso? O legislador ficou preocupado, doutora Priscila, porque a inteligência artificial, sabe como ela cria? Não. Ela não cria do zero, não é que ela é super criativa. Dados, né? Ela indexa conteúdo na internet. E ela tem feito o quê? Ela vai indexando tudo. O que é isso? É lendo e aprendendo, lendo e aprendendo. Com o seu livro, com o livro do Capês, com o livro do Milagre, com o meu livro, com o livro da doutora Priscila. E assim ela vai depois mixando, remixando todo esse conteúdo, dizendo, olha, isso aqui é novinho, eu criei, você pode vender esse livro aí que é criado por inteligência artificial. Na verdade, não, é um mix de direitos autorais. Por isso a preocupação existe para que a IA continue aprendendo, entregando conteúdo, mas com respeito à dignidade e ao intelecto humano, né? Professor José Antônio Milagre.
Posso falar de IA? Por favor. Perfeito. Então, vou ser bem breve, bem rápido aqui. O projeto de lei 2338 de 2023. Vejo com bons olhos, estamos, de certo modo, replicando o AI Act europeu. A lei classifica quais são os sistemas de IA, traz as IAs de alto risco, como a administração da justiça, atenção judiciário, sentenças. Muito cuidado com o uso da IA, é alto risco, tem que ter análise algorítmica, seleção, saúde, veículos automotores, proíbe a biometria via câmeras, porque é algo extremamente invasivo, cria a CIA, que é um sistema de inteligência artificial. Quem vai fiscalizar é a própria ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a responsabilidade civil mantém-se com o Código Civil. Nós vamos ver num futuro breve muitas empresas e desenvolvedores de IA sendo processados por falhas nos seus algoritmos, responsabilidade algorítmica ou até quebra de sigilo em face dessas empresas para identificar plágio. Quem gerou esses prompts, quem gerou esse output que saiu nessa IA e que replica um conteúdo meu. Então, eu vejo como muito bom um equilíbrio entre desenvolvimento tecnológico e respeito aos direitos fundamentais e direitos autorais. Muito bem.